Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das frases mais potentes da Bíblia, lá da Carta aos Romanos. O justo viverá pela fé. Parece simples, né? Mas essa pequena frase mudou o curso da história. Vamos descobrir juntos o porquê? Está aqui a nossa passagem central. Nela, o apóstolo Paulo faz uma declaração que, para a época, era bombástica. Ele diz que as boas novas, o evangelho, não são só uma filosofia bonitinha, mas sim o poder de Deus em ação. E esse poder funciona de um jeito bem específico, pela fé. Essa é a base de tudo que a gente vai conversar hoje. E aqui a gente já entra num paradoxo, né? Pensa comigo. Se essa mensagem é o poder de Deus, por que raios Paulo precisaria afirmar com todas as letras, não me envergonho? Isso já entrega que existia, e talvez ainda exista, uma pressão para sentir vergonha dela. Mas por quê? Como algo tão poderoso poderia causar constrangimento? Então, vamos direto ao ponto, vamos falar desse atrito. Por que essa mensagem de poder pode sim gerar vergonha? Essa tensão entre o evangelho e a cultura do mundo não é de hoje, não. As razões mudam com o tempo, mas o conflito central parece que continua o mesmo. Lá no primeiro século, o problema era bem claro. Para os judeus da época, a ideia de um Messias crucificado era um absurdo, um escândalo total. Já para os gregos, com toda a sua filosofia, a história de ressurreição soava como pura loucura, uma tolice. Resumindo, a mensagem do evangelho simplesmente não se encaixava na caixinha de ninguém. E hoje, como é que fica? Bem, as pressões são outras, mas continuam bem fortes. A gente vê escândalos que acabam manchando a imagem pública da fé. A cultura atual muitas vezes enxerga a ética cristã como algo ultrapassado, restritivo. Tem todo o debate com a ciência. E talvez o mais comum de todos, aquele desconforto, aquele medinho de ser rotulado só por dizer no que acredita. Mas aí Paulo vem e rebate toda essa ideia de vergonha com uma afirmação super ousada. O evangelho é o poder de Deus. Ou seja, não é uma filosofia fraquinha nem uma ideia que ficou no passado. É uma força viva, ativa, dinâmica. Vamos entender melhor o que isso quer dizer. A palavra grega para poder aqui é dynamis. Sua familiar? É daí que vem nossa palavra dinamite. E para os romanos que liam essa carta, poder era algo muito concreto. Eles viviam no centro do maior império do mundo, uma demonstração diária de poder militar, político, mas Paulo estava falando de outro tipo de poder. O poder de Roma conquistava cidades, mas não mudava o coração de ninguém. Já o evangelho, segundo ele, podia. É um poder que age de dentro para fora. E a fonte desse poder é o que faz toda a diferença. O poder não está nas palavras em si, mas em quem está por trás delas. É a onipotência de Deus que garante a força do Evangelho, tornando-o capaz de quebrar até as barreiras mais duras do coração humano. E só para deixar bem claro, é fundamental entender o que esse evangelho não é. Não se trata de uma promessa de riqueza, o famoso evangelho da prosperidade, também não é só um espetáculo de milagres e curas, e de jeito nenhum é uma mensagem que não exige compromisso. As fontes que analisamos chamam essas versões de outros evangelhos, que no fim das contas não têm esse poder de transformação de verdade. Certo. Se o evangelho é o poder de Deus, como é que uma pessoa se conecta a esse poder? A resposta de Paulo é curta e grossa: pela fé. A fé é o canal, sabe? É um instrumento que permite que esse poder de salvação seja aplicado na vida de alguém. E esse ponto aqui é importantíssimo. O texto não diz que o poder de Deus salva todo mundo de forma automática. Ele deixa muito claro que é para todo aquele que crê. A oferta de salvação é universal, está aí, para quem quiser, mas o recebimento dela é condicional. A fé é como a mão que se estende para receber o presente oferecido. Mas, afinal, o que é essa fé? Definitivamente não é um salto cego no escuro. A fonte a divide em 3 partes. Primeiro vem o conhecimento. A pessoa precisa entender a mensagem. Depois, o sentimento. Essa verdade mexe com ela por dentro, gera uma resposta. E por último, a decisão. Um ato consciente da vontade mesmo, de confiar e receber a Cristo. E olha só, a fé nunca anda sozinha. Ela está ligada de um jeito inseparável ao arrependimento. São como cara e coroa. Arrependimento é dar as costas para o pecado. Fé é se virar de frente para Deus. Um não existe de verdade sem o outro. Fé sem arrependimento vira presunção, e arrependimento sem fé leva ao puro desespero. Agora a gente chega no coração do argumento de Paulo. Por que, afinal de contas, o evangelho tem tanto poder?
O versículo 17 dá a resposta: porque nele a justiça de Deus é revelada. É essa revelação que libera todo o poder. Esse slide mostra um contraste que é simplesmente brutal. A humanidade, desde sempre, em todas as religiões e filosofias, tenta alcançar a justiça por conta própria, por mérito, e isso invariavelmente leva ao orgulho. A justiça que o Evangelho revela é o exato oposto. Não é algo que a gente conquista, é algo que a gente recebe de presente. Ela se baseia totalmente nos méritos de Cristo, não nos nossos. O nome técnico para isso é justiça imputada. Pensa nisso como se fosse um ato num tribunal. Num tribunal celestial, a justiça perfeita de Cristo é depositada na conta do pecador que crê. A pessoa não se torna perfeita do dia para a noite, mas ela é declarada justa por causa de Cristo. É a grande solução para o dilema de como um Deus justo pode perdoar pecadores. E essa analogia do pregador Charles Spurgeon, nossa, ela captura a ideia perfeitamente. Não sobra espaço nenhum para arrogância. Se a salvação é um presente que a gente simplesmente recebe, então o nosso papel é o de um mendigo que achou pão e agora só quer mostrar o caminho para os outros mendigos. Simples assim. E aqui tudo se conecta. Essa é a grande sacada, a ideia que amarra a passagem inteira. O Evangelho resolve o maior problema teológico que existe. Como um Deus que é totalmente justo e precisa punir o erro, pode ao mesmo tempo ser misericordioso e perdoar quem errou? A resposta está na cruz, onde a justiça e a misericórdia se encontram. E a chave de acesso é a fé. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, para a gente pensar mesmo. A primeira pergunta é: onde a nossa confiança está depositada? Será que é nos nossos próprios esforços, na nossa moral, naquela tentativa de ser uma pessoa boa? Ou a confiança está na justiça de Cristo, essa que o Evangelho revela? A segunda pergunta testa a nossa fé nesse tal poder de Deus. Será que a gente acredita mesmo que o Evangelho é onipotente, a ponto de alcançar e transformar aquela pessoa que no nosso julgamento parece um caso perdido, aquela pessoa que a gente acha que já foi longe demais? E por último, uma pergunta sobre o que a gente faz com isso. Se essa mensagem é o poder de Deus para a salvação, qual é o nosso papel? Será que somos um reservatório que só guarda essa boa notícia para si, talvez por medo, por vergonha? Ou será que somos um canal, deixando essa mensagem de esperança fluir através de nós para chegar a outras pessoas? Fica aí a pergunta para a gente refletir.